Olá, pessoal, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família, com todos que estão aí diante deste vídeo. E eu espero que Deus esteja protegendo a todos e que Deus use a minha vida para trazer conforto, edificação, ensinamento, a demonstração e caminhos para que nós possamos amar a Deus, servi-lo de coração e vivermos para o seu louvor, para a sua glória, para espelhar, refletir a sua grandeza neste mundo caótico que nós vivemos, caótico e medroso, não é? Então, nós cremos em Deus, nós cremos no amor do Pai, tomamos todas as precauções, mas não podemos viver rastejando, como algumas pessoas estão vivendo. Nós temos nossas obrigações, não concordo com todas as ideias que são apresentadas, naturalmente. Muitas coisas são fantasiosas e têm interesses políticos, enfim. Vivemos num mundo cheio de competição, mas nós não esperamos grandes coisas de homens, não é? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A nossa esperança está em Deus e aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque no lugar que nós iremos morar será muito melhor, será maravilhoso. Hoje eu quero trazer a vocês uma palavra de Deus e gostaria de convidá-los para orarem comigo neste instante. Em nome de Jesus, você e toda a sua família e aqueles que estão com você em frente ao seu computador, ao seu smartphone, ao tablet ou TV. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua soberania, pelo teu governo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, ensina-nos a não temermos, ensina-nos, Pai, a confiarmos integralmente em Ti, plenamente em Ti. Senhor Deus, às vezes nós não entendemos certas situações e entendo que algumas pessoas enfrentam crises na confiança que deveriam ter em Ti, vacilam, se encontram abalados e eu peço ao Senhor por eles, como por todos os teus filhos sobre a terra neste momento, que não percam a esperança, que confiem no Senhor, porque Tu és o nosso pastor, o Senhor está nos guiando, por incrível que pareça, ainda que muitos olhos não percebam isso, o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos dirigindo. O Senhor continua sendo o nosso pastor, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nesta meditação, fortalece nossos corações, ensina-nos os teus pensamentos e os teus caminhos elevados, porque queremos viver para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Muito bem. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, porque ali, como sempre digo, estão os objetivos de lermos a Bíblia, de meditarmos na Bíblia, de memorizarmos a Bíblia e de falarmos sobre a Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse:
Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema, e no Salmo 77, o tema é noites de angústia e insônia. Noites de angústia e insônia. O texto bíblico base para a nossa meditação está no Salmo 77, versículos 1 ao 4, de início, porque vou usar outros versos do Salmo para que nós possamos abranger toda a ideia. Então, gostaria que vocês lessem comigo os 4 primeiros versículos do Salmo 77, e para que nós possamos iniciar a nossa meditação. Este salmo foi escrito por Asaf, e já quero explicar a vocês algumas coisas que estão aí, do que Asaf, por que ele escreveu este salmo. Asaf, ele era um músico da tribo de Levi, era um músico encarregado de servir no templo, na área musical, do louvor. Então ele era um levita. E você sabia que levita não tinha direito em Israel de ter terras, dinheiro. E eu acho engraçado que os levitas atuais cobram para fazer show. Eles querem ter dinheiro, querem comprar. É melhor que vocês não se chamem mais de levita. Vocês estão enganados e enganam os outros. A mim não. Asaf era um bom músico, capaz de treinar pessoas para que fossem bons músicos também. Ele era tão bom no seu trabalho que ele foi chamado para liderar os músicos no templo. Além desse talento musical de Asaf, ele também era profeta, isto é, um pregador, como também um poeta. Então, eu dei essa ideia de Asaf, vocês têm em suas mãos as minhas notas, e essas coisas estão lá, até com referências bíblicas, para que vocês possam pesquisar e se aprofundar melhor nesse assunto. Então, o Salmo 77, versículos 1 ao 4, nos diz o seguinte: eu grito bem alto para Deus. Então, veja bem, Asaf está escrevendo este poema, e ele diz, eu grito bem alto para Deus, grito, e ele me ouve. Então, a primeira ideia que nós temos é, Asaf grita, e ele tem certeza que Deus ouve. Então, o que nós aprendemos de Deus, que Deus ouve as nossas orações, os nossos clamores. Então, no versículo 2, ele diz, nas horas de aflição, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as mãos em oração, porém, não encontro consolo. Então, uma coisa que nós aprendemos aí, é que o Filho de Deus tem momentos de aflição. Ele não escapa desses momentos, correto? Porém, ele crê em Deus e busca a presença de Deus, ele ora. Porém, Asaf diz que ele levantava as mãos durante a noite. Durante a noite, ele não conseguia dormir, ele levantava as mãos
e ele não conseguia encontrar consolo, alívio. A sua alma não queria aceitar nenhum tipo de alívio. Então, ele diz no verso 3, penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Espera lá. Então, há certos momentos em que você vai pensar na pessoa e no caráter de Deus, e você vai gemer, ficar desanimado, ou se vai? Claro que vai, porque há momentos em que você vai passar por uma crise tão profunda, que você chegará a pensar que Deus está dizendo uma coisa, quando Ele disse outra. Você troca as palavras de Deus, você o retira de cena, quando Ele está em cena, tá? Por exemplo, Deus é um pastor que dirige o seu povo, e você, no desânimo, você diz, não, Deus não está dirigindo o seu povo, de forma alguma. Por tudo que está acontecendo aí, eu não estou vendo Deus dirigindo o seu povo. É isso que ele está dizendo. Eu estou dando essas introduções porque é sobre isso que nós vamos falar. É sobre essas coisas. E nós todos estamos sempre sujeitos a esses tipos de sentimentos e pensamentos. Então, no verso 4, diz que Deus não me deixa dormir. Ponto. Não significa que Deus está lá, Asaf, acorda. Acorda, Asaf. Não, Deus não está empurrando Asaf para fora da cama. É que os pensamentos que ele está tendo sobre Deus, as ideias que ele está formulando sobre o caráter de Deus, não o deixa descansar. Ele não consegue repousar. E aí ele diz, estou preocupado, isto é, aflito, debaixo de pressão, que não posso falar. A preocupação é tão grande, está tomando conta da sua mente, suas emoções estão num crescendo, né, assustador, que ele não encontra palavras para expressar, para explicar o que está acontecendo ou sentindo, para descrever a sua condição emocional. Muito bem. Então eu dei essa pincelada inicial aqui, porque para que você tenha uma noção daquilo que nós vamos tratar. Mas antes de tudo, qual era a razão da crise e da perturbação daquela alma, da alma deste homem que Asaf expõe? De acordo com a visão do salmista, Deus havia decidido, repare bem, de acordo com a visão, lembra o que eu disse lá? Quando penso em Deus, começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado no versículo 3. De acordo com a visão dele, parece que Deus desistiu do seu povo. E isso trazia para a sua alma desespero. Deus havia decidido abandonar todas as promessas que havia feito ao povo de Israel. Deus fez uma promessa a Abraão, e depois a Isaac e Jacó, de que Israel seria uma grande nação, não é isso? E de Israel viria o quê? O Salvador. Então Asaf está preocupado, porque está acontecendo alguma coisa, e nós vamos entender já já, que o leva a essa aflição, e ele começa a pensar negativamente sobre Deus. Deus nos abandonou. Você que está me assistindo, você não pode dizer que um dia não pensou isso. Onde está Deus? Talvez você já declarou, Deus, onde é que tu estás? Ou então numa conversa com alguém, você diz assim, poxa, às vezes eu penso, parece que Deus me abandonou. Esse sentimento está lá dentro. Deus não irá
puni-lo porque você está expressando um sentimento. Não, ele vai respeitar isso, tá? Então, dentro de Asaf, possivelmente havia um sentimento perturbador, tá? Proveniente dos seus maus pensamentos. Aí ele diz, ele deve estar pensando, se Deus não cumprir suas promessas, todos aqueles que confiam nele, a todos que confiaram nele, o que essas pessoas fizeram então? Construíram suas vidas sobre alicerces falsos? Então quer dizer que nós servimos a um Deus que desiste facilmente de seus filhos? Não é verdade. Deus fez promessas aos seus filhos e ele irá cumprir. Alguns não participarão delas, porque são desobedientes, são perversos, não se comprometem, não decidem, não são deliberados, não são diligentes, não são fervorosos, não são piedosos. Eles não amam a Deus, eles não permitem que o amor de Deus inundem seus corações. Muitas vezes, nós estamos nessa condição aí, como o salmista está expressando nos versos 1 ao 4. E o primeiro ponto que eu gostaria de expor a vocês é esse: crises de fé. Você não é o único a ter de enfrentá-las. Não sei se esse é o modo correto de escrever, mas está aí. Você não é o único a ter de enfrentá-las. Você terá que enfrentar crises de fé. Gostando ou não, você vai passar por elas. Não são poucos os que já passaram por esse tipo de problema. Eu já passei, você já passou, iremos passar novamente. Por quê? Quando alguma coisa muito grave nos acontece, a nossa confiança, ela fica abalada acerca do que Deus declara acerca de si mesmo, sobre si mesmo. Então a nossa confiança em Deus se abala. Por exemplo, Deus diz, eu sou a rocha, vamos supor, eu sou a rocha, e aquele que confia em mim também é uma rocha. Tá bom? E você confia em Deus e passa por um problema e de repente você diz, cadê a rocha? Deus diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E de repente você está no meio de uma fornalha. Você está dizendo assim, cadê o livramento? O livramento está que você está andando no meio do fogo. Mas você não consegue perceber isso. Você não percebe. O que você não quer é entrar lá. Você gostaria de não ter entrado lá. Você não percebe que Deus está sustentando sua vida. Eu sei que às vezes Deus está disciplinando e punindo pessoas porque eles não amam a Deus de todo o coração, são perversos. E você está sendo disciplinado junto com aqueles que merecem a disciplina. Eu costumo dizer que nós acabamos ficando na mesma bacia das almas. Aquelas pessoas merecem ser disciplinadas, mas você está lutando para servir a Deus, e você está sendo disciplinado com os outros, e você diz, cadê o livramento? Onde está a justiça? Isso não faz parte do caráter de Deus, eu não merecia estar nessa condição. Você não pode dizer o que merecia, o que deixaria de merecer. Você não pode dizer o que merece e o que não merece. Não, não é da nossa competência determinar isso. O importante é, se Deus está conduzindo você entre indisciplinados, é para que você seja um espelho para eles, um exemplo para eles.
Quando eles olham para você e dizem assim, está vendo? Olha só, você sempre andou bonitinho, olha onde você está. Não importa onde eu estou, o que importa é quem eu sou, onde eu estiver. Isso que é importante. Então veja só, nesses momentos de abalos, as pessoas muitas vezes vacilam sobre o que elas entendem sobre a pessoa e o caráter de Deus. Muitas vezes deixamos de ler a Bíblia, não prestamos atenção naquilo que nos ensinam e temos uma ideia confusa sobre Deus. Achamos que Ele é um ser universalista. O que é isso? Está tudo certo, Deus me entende. Já viu esses cristãos que ficam falando isso? Eu sei que eu não valho nada, mas Deus me entende, Ele me ama. Sim, Ele ama tanto que Ele está esperando que você se arrependa, porque se você não mudar de atitude, você para o céu não vai, e você sabe para onde vai. É isso mesmo, por meio dos infernos. Não tem como. Muito bem, muitas pessoas estão lá vacilando, porque não entendem o caráter e a pessoa de Deus. E o que essa incerteza produz? Ansiedade. E o que a ansiedade gera? Medo. Então, o que as pessoas fazem? Elas fazem um esforço tremendo para reprimir essa ansiedade. E elas procuram fazer com que sua mente se transforme em um investigador voraz, incessante, como se fosse um policial atrás de provas. E então a mente começa a questionar, procurando respostas para as suas questões. E é isso que nós vamos ver nos versículos 6 ao 9. Você não é o único a ter de enfrentar crises de fé. E a sua mente, quando você está neste momento enfrentando esses conflitos, você começa a questionar: será possível? Não entendo. Ou não é assim? Claro que é assim. Nós não somos super-homens, nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Nós somos filhos de Deus, filhos de um rei, mas somos gente pecadora. Então vamos ver o que ele diz no Salmo 77, versículos 6 ao 9. Ele diz: gasto as noites em pensamentos profundos. Veja só, ele vai a fundo. Significa o quê? Que a sua mente está investigando a vida, está procurando caminhos, está procurando respostas. Vocês entendem? Então veja só, ele diz: começo a meditar. Então ele está pegando textos ou situações bíblicas e ele está refletindo, ele está jogando a sua vida sobre os textos bíblicos. Ele começa a meditar. E a mim mesmo faço essas perguntas. Meditar sem fazer perguntas não é meditação. Imagine você pegar a Bíblia e fazer assim, ó, vou meditar aqui no livro de tal profeta, ou evangelho, ou apóstolo. Isso não é meditar, isso é loucura, isso é bobagem. O diabo enganou meio mundo com essas bobagens. Meditar não é você se transformar numa gota de água que cai num deserto. Não, meditar é você contrastar sua vida com a santidade de Deus. É você refletir como você poderia servir a Deus melhor. É conhecer Deus, quem é Ele, quem você é, o que é o mundo, o que é Satanás, o que são as pessoas, quem é você. Então ele está investigando. No versículo 7 ele começa, repare que ele vai falar 6 vezes, será que? Ele diz, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? É a sua primeira pergunta. A segunda, será que Ele nunca mais vai ficar
contente conosco. Olha como ele está tentando buscar respostas para o que está acontecendo. Eu não disse ainda o que está acontecendo, já vou chegar lá. Já vou dar uma de fofoqueiro, mas por enquanto não. Por enquanto eu estou na esfera da alma, da mente do salmista. E ele diz em terceiro lugar, será que Deus, sujeito oculto, deixou de nos amar? Será que deixou de nos amar? Em quarto lugar, será que a sua promessa não tem mais valor? Acabaram suas promessas para nós? Em quinto lugar, será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? E em sexto, será que a ira divina ou de Deus tomou o lugar da sua compaixão? Incrível isso. Então ele está mostrando como ele está meditando. Ele está em problemas, ele quer respostas, e ele está orando. A sua alma não tem sossego, ele pensa em Deus. Quando ele pensa em Deus, ele está dizendo sobre o que ele está pensando. Ele está pensando em rejeição, ele está pensando se Deus está ou não contente, desculpe, ele está pensando se Deus ainda ama ou não, ele está pensando nas promessas divinas, ele está pensando na bondade de Deus, ele está pensando na ira e na compaixão de Deus. E então, nós também temos que pensar, porque em algum momento, você perceberá que a sua luta é com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. A ansiedade estava roubando o sono de Asaf. E por que não rouba o nosso sono também? A ansiedade rouba o teu sono. Quando você fica ansioso demais, você não dorme. Você acorda e não dorme mais. E durante o dia você passa, que é uma maravilha. São responsabilidades, atividades, pessoas que chamam você para cá e para lá. E o que é isso, senão um descanso distraído? Você se distrai com as situações, com as atividades, com pessoas, mas quando você chega em casa e a noite chega, e está você e a noite a sua cama, o seu travesseiro e a sua alma e a sua mente, pronto. Aí vem o dia de amanhã, aí você começa a considerar o seu momento, você começa a considerar a tua situação, e você começa a pensar em questionar a vida, e as respostas não chegam. O versículo 2 diz, nas horas de aflição, eu oro ao Senhor, durante a noite, levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo, isto é, a minha alma não aceita nenhum pensamento de alívio. Percebe? A alma deste homem está relutante. Ela não quer aceitar o alívio divino. Ela não quer saber de respostas. Ele quer buscar, mas a alma não aceita. Ela não aceita alívio. Ele está numa crise profunda. Ele é um homem dividido. Veja bem, a luta de Asaf não é uma luta de um incrédulo. Ele não é incrédulo. Porque se ele fosse incrédulo, ele não estaria buscando Deus. Concordam comigo? Ele não está lutando contra uma descrença pecaminosa. Ele não está fazendo isso. Ele não é um descrente, ele é um crente. Ele crê. Mas ele não está lutando contra um espírito de incredulidade. Ele não está lutando contra um inimigo qualquer, mas ele está lutando contra a angústia interior. Então a sua luta é uma luta espiritual e honesta.
Há muitas pessoas que ensinam que a nossa luta espiritual é contra os poderes das trevas. Ah, é? Bebê. Quero dizer para você uma coisa. O apóstolo Paulo fala sobre os poderes das trevas, mas ele também fala de uma luta contra a carne. Ele está lutando contra os seus sentimentos, ele está lutando contra as suas emoções, ele está lutando contra os seus pensamentos, ele está lutando contra si mesmo, e vou chegar ao ponto de dizer, ele está lutando com Deus. Ele quer entender Deus, ele não consegue entender a pessoa de Deus. Ele está numa crise. Eu olho muitos cristãos hoje em dia e fico assim, onde está Deus? Vamos jejuar para Deus responder. Como é que você vai jejuar para Deus responder o quê? O que você quer? Desculpe, eu não partilho da ideia de que a oração foi inventada por Deus para nós mudarmos os seus pensamentos. Não! A oração, ela começa num ato de amor e se mantém em amor. Você não precisa dizer nada quando está orando, basta você estar na presença de Deus, reconhecer sua grandeza, o seu lugar, perceber o trabalho dele na sua vida, procurar descobrir o que ele está fazendo, e então você segue atrás dele. Jesus disse, o filho não pode fazer nada por si mesmo, somente aquilo que vira o pai fazer, e então semelhantemente faz. A oração, me desculpe, você que gosta de corrente, campanha, novena, você que vai às igrejas e compra toalha, sabonete, pilha, compra tijolo, figurinha, compra o diabo, acreditando que essas coisas vão livrar você de problemas. Me desculpe, você precisa pôr juízo na sua cabeça. Você precisa aprender a orar para fazer a vontade de Deus, porque a própria Bíblia diz, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, então Ele responde. Então veja lá, a luta de Asaf é contra si e com Deus, desculpe. Agora, muitas vezes nós seguimos o conselho de certas pessoas que dizem, você tem que seguir o exemplo de Davi, que é esperar no Senhor. Tá, muito bem. Quando nós nos dispomos a esperar em Deus, nós cometemos um erro. Nós começamos a dizer, eu vou esperar em Deus, mas começamos a determinar a data e a hora da realização dos nossos sonhos. Nós queremos sair da adversidade. Nós não nos colocamos nas suas mãos. Quando o propósito de esperar em Deus é colocarmos nossas vidas nas suas mãos. A verdade é que às vezes, mesmo reconhecendo essa verdade, sabendo que precisamos esperar em Deus, confiarmos nele, quando nós não estamos entendendo uma situação, precisamos aprender a esperar nele. Muitas vezes nós ficamos com um desconforto em nossa mente. Sentimos o desespero, e o desespero é grande. Asaf disse no versículo 3, penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Você percebe? Ele quer esperar em Deus, mas quando ele pensa na pessoa e no caráter de Deus, ele geme, porque ele não está entendendo. Onde é que está Deus nessa situação? Antes de nós continuarmos, nós temos que considerar que a fé
de Asaf está então plenamente abalada. Pelo menos no seu poema. Nós vimos que a ansiedade estava lhe roubando o sono e o descanso. Que a sua luta não era contra qualquer inimigo, mas sua luta era com Deus. E naturalmente, com a sua alma, sua mente. Quando nós lemos um salmo como este, precisamos questionar então, qual é a razão de Deus ter preservado este salmo nas Escrituras? Este salmo existe para mostrar o que nós somos. Nós agimos assim, muitas vezes. Por isso, algumas vezes, Deus pune duramente a seus filhos, mas nunca os abandona. Quando eu disse a você qual é a razão de Deus ter preservado este salmo, é que nós temos que encontrar as razões das perturbações que afetam o coração e a mente de Asaf. Quando nós lemos o Salmo 77, não há nada ali que nos dê pista, alguma pista, para o desespero de Asaf, para a depressão que ele sentia. Porém, Asaf é autor de um outro salmo, o Salmo 79. E no Salmo 79, nós temos a razão do sentimento de Asaf. Ele fala no Salmo 79 sobre uma invasão pagã. Ele fala sobre a profanação do templo. Ele fala sobre a casa do Senhor deixada em ruínas em Jerusalém. E ele fala de cadáveres espalhados pelas ruas, largados pelas ruas. Ele fala sobre isso. Quem viu um cenário como este, com os olhos naturais, naturalmente ficará traumatizado para o resto da sua vida. Ele amava a casa de Deus e ele a vê em ruínas. Deus não foi capaz de proteger sua própria casa. Ele olha para os filhos de Deus e eles estão amontoados em cadáveres, apodrecendo pelas ruas. As aves de rapina estão pousando sobre eles. Deus não foi capaz de disciplinar de outra maneira seus filhos desobedientes. Deus não protegeu a terra que deu aos seus filhos, e agora esta terra está sendo tomada por povos pagãos. Asaf tinha consciência de que o povo de Deus era constante na prática de suas perversidades. Ele sabia que a punição divina era justa. Mas por que ele permitiu que aquele povo pagão fizesse tantas atrocidades? Nós estamos falando dos babilônios. Asaf está falando sobre o povo que veio da Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Eles atacaram a terra de Judá, pilharam o templo, levaram os tesouros do templo embora, e Deus não fez nada. Deus permitiu que eles matassem pessoas, de que eles levassem muitos judeus como escravos. E onde está Deus? Os olhos de Asaf não enxergavam todo aquele cenário como um julgamento divino, mas os seus olhos enxergavam tudo aquilo como um abandono divino. Você pode estar olhando para um momento da sua vida que é ruim, caótico, difícil, você está sofrendo, e então você diz: Deus me abandonou. Mas não é correto. Deus pode estar disciplinando sua vida, ou usando a sua vida em uma situação difícil para fortalecer outros. Ele tem esse direito. Você se rendeu a Ele. Você já não é mais dono da sua vida. Você diz que quer servir a Deus, ser um instrumento
para Ele, para o seu reino sobre este mundo. Então pare de começar a pedir o que quer. Você tem que começar a pedir sabedoria, conhecimento acerca do que Ele quer. Deus não é teu servo, você é servo dele. A igreja está abandonando este ensinamento, porque muitos pregadores não ensinam isso. Eu não sou dono da verdade. Constantemente eu preciso lembrar dessas coisas, porque eu quero que Deus me sirva, mas eu tenho que me compenetrar de que eu preciso servir a Deus. Você pode estar olhando para este momento e dizendo, Deus abandonou. Não, Ele não abandonou. Ele não abandona seus filhos. Então, em quarto lugar, cuidado para que as suas dúvidas não o encaminhem à incredulidade e a afirmar o que Deus nunca disse. Tome cuidado. Suas dívidas também, né? Pode levar você à incredulidade. Suas dúvidas podem levar você a um caminho de incredulidade. Aí já pecaminosa. E você começa a dizer coisas que Deus não disse. Lembra-se? 6 vezes Asaf usou no seu questionamento a expressão, será que? E ele substitui esse será, essa dúvida, por algo positivo. Ele diz, sim, Deus está fazendo isso. Deus não quer isso. Veja só. Ele disse, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Quando ele faz esse questionamento, ele está dizendo, Deus nos rejeitou para sempre. Ele está afirmando. Você pode dizer, será que Deus está nessa situação? Você faz o questionamento, mas a sua mente está dizendo para si, Deus não está nessa situação. Então você tem uma pergunta e já tem uma resposta negativa dentro de si. É isso que está acontecendo dentro dele. Por isso que ele não dorme, por isso que ele geme, por isso que ele desanima. Porque ele dá uma resposta que Deus não deu. Você diz assim, será que eu vou morrer amanhã com xing-ling? Eu sei que muitas pessoas morreram tristemente, outras ainda vão ser infectadas e vão morrer. Mas você, meu amigo, não tem que ter medo. Você tem que confiar em Deus. Por que você vive se arrastando? Por que você deixa que o medo tome conta da sua mente? Eu fico pasmo. Depois você vai cantar, Deus incomparável. É mentira, você não confia. Você diz, eu confio em Deus. E a sua mente diz, não, você não confia. Você diz assim, Deus cuida de mim. E a sua mente diz, Deus não cuida de você. É isso que está acontecendo. Então Asaf diz, será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Mas a sua mente diz, Deus nunca mais vai ficar contente conosco. Ele tira o será que e coloca, sim, Deus não está contente. Será que Deus nos deixou de amar? Ele diz, Deus nunca mais nos amará. Pronto, ele declara. Será que a sua promessa não tem mais valor? Ele diz, a promessa divina não tem mais valor, perdeu o efeito. Deus não tem mais promessa nenhuma, ele retirou a promessa do seu povo. Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Então a sua mente diz, Deus não é bondoso mais para com seus filhos, acabou a bondade de Deus. Ele diz, será que a ira de Deus tomou o lugar da sua compaixão? Então ele diz, né, Deus não tem mais compaixão dos seus filhos, ele está irado e acabou, ele vai massacrar. Não me diga que isso não é verdade. Você já deve ter conversado com muitas pessoas e eles demonstram isso. O que eu tenho que lhe dizer? Alimente a sua mente com a palavra de Deus e pense nos seus feitos maravilhosos. Em vez de você permitir que a sua mente comece a tentar te dar um drible,
a enganar você, porque o coração do homem, a mente do homem é enganosa, ela é doente. Procure se encher com a palavra de Deus e comece a pensar nos seus feitos maravilhosos. Eu disse outro dia que muitas pessoas pegam a Bíblia e dizem, não entenda a Bíblia, e larga. Você pode não entender, mas será que você não consegue lembrar das histórias que lê? Você não tem interesse de ler a Bíblia. Vamos dizer a verdade. Você não pega a Bíblia porque não gosta. Porque você não é de Deus. Porque se você fosse de Deus, você amaria a palavra de Deus. E então você vai ler a Bíblia e vai lembrar pelo menos das histórias. E em tempo oportuno, alguém vai falar sobre essas histórias, ou então uma situação se apresentará e você se lembrará dessas histórias, você perceberá o quanto elas são verdadeiras na sua vida. Encha sua mente com isso. Asaf conhecia a Bíblia, ele conhecia a história do seu povo, desde a formação desse povo, lá com Abraão, até os seus dias, o período dos reis. Ele procurou se lembrar da santidade, do poder de Deus, da grandeza de Deus, diante da sua desorientação, da sua desilusão, diante do seu medo. Ele está apavorado, ele não está entendendo nada. Ele vê cadáveres, ele vê o templo destruído, ele vê pagãos invadindo a terra, ele vê a destruição. Meu amigo, o Filho de Deus é uma criatura estranha. Ele é chamado para enxergar em um mundo caótico o poder de Deus. Enquanto todo mundo está vendo, e agora? E agora? Eu estou vendo a glória de Deus. Eu estou vendo a eternidade chegando. Eu estou vendo Jesus retornando. Aleluia! Eu estou vendo a beleza do Senhor se apresentando. Mas Walter, isso é sarcasmo? Não, não é. Isso é fé. As pessoas precisam aprender a enxergar Deus. Este mundo não quer enxergar Deus. E não adianta ficar fazendo jejum. Isso não. Você tem que se arrepender. Você tem que mudar de vida. Você tem que mudar a maneira de pensar. Você tem que aceitar os planos de Deus, os termos de Deus. Você não percebe que Deus está punindo a humanidade? Você não percebe que essa punição está tentando sensibilizar o coração humano para que enxergue a realidade tanto de Deus como da condição moral e espiritual humana? Deus está nos chamando para andarmos no seu caminho, para seguirmos Jesus Cristo, e nós estamos insistindo em criar uma religião global. Nós queremos retirá-lo do caminho, ele nos atrapalha. A mim não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor. Asaf olha para trás. Então, em vez de focar seus olhos na situação, ele os retira e leva os seus olhos para trás, para a história. E nós vamos ver isso nos versículos 10 ao 14. Lá diz, então eu disse assim, sabe o que é o pior de tudo? A conversa dele. O pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar como antes. Então, ele declara, Deus resolveu deixar aquela situação acontecer, por alguma razão. Então ele diz, ó Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. O que nós aprendemos com Deus então aí, é que quando Deus decide que algo tem que acontecer, vai acontecer.
Você pode espernear, você pode jejuar, você pode fazer corrente, novena, campanha, faça o diabo. Você não poderá mudar o coração de Deus. Ele determinou. Então ele diz: ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Ele diz: pensarei em tudo o que tens feito. Isso é, desde o passado até o presente. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Então, em vez de olhar para aquela destruição, para aquele momento caótico, ele vai olhar para a grandeza de Deus, para a glória de Deus. E ele diz: ó Deus, tudo o que fazes é santo, é perfeito. Então, ele está dizendo, ele não está criando um coração amargurado, ele não está cultivando, melhor dizendo, um coração amargurado. Ele está dizendo: Deus, tudo que o Senhor faz é santo. Tem uma razão, é elevado, serve aos teus propósitos. Ele não está contradizendo Deus, ele está aceitando. Lembra-se Jesus, no Getsemane: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele diz: Senhor, eu aceito os teus planos, tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu não queria passar por um momento de ser abandonado pelo Senhor, mas tudo que o Senhor faz é perfeito, é santo, tem propósitos elevados. E então ele continua: não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Ele declara a grandeza do Senhor. E ele diz: tu és o Deus que faz milagres. Ele não perde a crença, ele não perde a fé. A sua crise de fé, veja, está lá, mas ele está lutando contra ela. Ele não está pedindo para ninguém lutar por ele. Ele não está ligando lá: alô, Walter, você está vendo alguma coisa em mim? Tem algum diabo na minha porta, na minha casa, porque eu não estou conseguindo superar o problema? É o que muitos cristãos fazem. Dona Maria: olá, Dona Maria, tudo bem? Eu estou com um problema aqui, difícil. A senhora está vendo alguma coisa? Sim, eu estou vendo a sua negligência, o seu desinteresse, a sua apatia. Você não quer orar, você não quer pensar em Deus, você nunca leu a Bíblia, você nem conhece Deus. Agora você não sabe como enfrentar suas crises. Você quer que eu lute por você? Eu quero te ajudar, mas eu tenho que te ajudar falando verdades. Eu não posso carregar você nas costas. Eu posso carregar você por um tempo, mas você precisa voltar a andar. Eu não posso ficar pescando peixe para você. Eu vou comprar uma vara e você vai aprender a pescar. Eu não posso trabalhar a vida inteira por você. Você tem que criar gosto pelo trabalho. Eu não posso amar as pessoas por você. Você tem que aprender a amá-las. Eu não posso ficar lendo a Bíblia para você. Você tem que criar gosto e ler a Bíblia. Aprender a ler. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Asaf está trazendo à sua mente o quê? A grandeza de Deus. Ele está procurando se lembrar de como Israel experimentou essa grandeza, esse poder, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, desde a saída do Egito. Asaf está permitindo agora que a sua mente quebre este link, este vínculo com a situação e crie um outro cenário. O cenário de quando Deus abriu o Mar Vermelho. Ele passou com seus pés onde não havia caminho e abriu o caminho para que o povo passasse por terra seca. Asaf está enchendo a sua mente ou o seu coração com a glória de Deus.
O apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar naquilo que produz louvor. Eu disse no início que você não está livre de enfrentar crises. Mas você não pode ser absorvido por elas. Ai, estou ficando velho. Minha vida está acabando, que desespero. Meu amigo, se você é de Deus e está ficando velho, você está se aproximando do céu. Olha que maravilha. Eu estava dizendo hoje para minha esposa, hoje eu não estava passando muito bem. E eu disse, eu acho que meu fim está próximo. Cada dia está chegando. E está. Vou fazer 67 anos, segunda-feira. Não estou pedindo dinheiro e nem presente. Mas vou fazer 67 anos. E aí? Não estou chegando perto do céu? Claro que estou. A velhice me trouxe benefícios. Me ensinou a pensar melhor, a ser mais comedido. Eu lembro que quando comecei a pregar, eu parecia uma metralhadora. E dava pulos dessa altura quando pregava. Pá, 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 pá. Parecia aquele passarinho tizil. Se você conhece aquele tizil, um passarinho pretinho, ele fica, cada vez que ele pia, ele pula no galho. Tziu, e pula. Tziu. E eu parecia uma metralhadora, e pá, 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 era 40, 50 minutos como dando rajadas, e pulando. Mas hoje eu quero pensar mais. Eu não digo que sou uma pessoa bem articulada, mas eu quero colocar para fora a minha paixão por Deus, a minha paixão pela igreja. Eu quero que você ame o Senhor de todo o seu coração. Asaf está enchendo o seu coração com a glória de Deus, e então ele chega a essa conclusão que nós devemos chegar. Eu digo para você, Deus é o seu pastor. E Ele está dirigindo a sua vida. Asaf percebeu que mesmo no meio daquela situação caótica, Deus estava no controle de todas as coisas. Eu tenho dito isso a vocês incansavelmente. Em cada página da Bíblia eu percebo isso, como Deus é soberano. Acabou aquele momento em que eu dizia, onde tu estás, Deus? Em nome de Jesus eu ordeno. Você ordena o quê? Eu só posso ordenar que o mar se abra, porque Deus disse que ele vai se abrir. Eu só posso pedir, chova pão do céu, porque Deus disse que ia fazer isso. Eu só posso dizer, vai cair passarinho do céu, codornize, porque Deus disse que iria acontecer isso. Eu não posso inventar nada. Eu não mando no universo. Eu não sou senhor de nada. Que eu aprenda a respeitar a vontade de Deus e a andar na sua presença. O Salmo 77 nasceu durante noites de angústia e insônia. É daí que vem o título da minha mensagem. Noites de angústia e insônia. Das suas noites de angústia e insônia, pode vir uma vida com Deus ou uma vida longe dele. Você decide o que quer. Nas suas noites você vai decidir que caminho tomar. Ou você se aproxima dele ou foge dele. Ou você se sensibiliza para ele, ou você então se transforma em uma pessoa tremendamente apática. Asaf inicia o seu salmo com um grito terrível. Parece um berro de uma ovelha amedrontada e perdida. Mas ele termina o seu poema falando de Deus como o pastor que dirige o seu povo. E ele disse, ele usa o exemplo lá no passado, no verso 20, e ele diz, como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Na verdade,
eu penso que ele está dizendo o seguinte: Deus, eu estou olhando para esta situação e o Senhor está punindo o teu povo. Muitas pessoas inocentes estão nesse mesmo barco, nesta mesma canoa, nesta mesma carroça, nessa mesma estrada, nesta mesma situação. Mas o Senhor está dirigindo o teu povo neste instante por meio dos pagãos, por meio de Nabucodonosor. O Senhor está disciplinando o seu povo pelas mãos de um homem pagão. Este povo, o Senhor sempre os alertou, o Senhor sempre o alertou que ele não deveria ser idólatra, e eles amaram a idolatria. Eles não deveriam andar atrás da imoralidade, e eles andaram atrás da imoralidade. Sabe o que vai acontecer? Agora eles vão para o berço dessas coisas. Eles vão ver como que é a vida, o berço da idolatria, no berço da idolatria, no berço da imoralidade, no berço do ocultismo, no berço de tantas filosofias religiosas erradas. Eles amaram isso, então Deus diz, tá bom, já que vocês gostam, vocês vão viver lá. E Deus está punindo. Às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho, que vão pisar no seu calo. Pessoas que correspondem aos seus desejos. E elas vão infernizar tua vida. Então Deus preservou este salmo, para que por meio da experiência de Asaf e de tantos outros filhos de Deus, aprendêssemos que a nossa fé será submetida a duras provas. E nós encontraremos muitas razões para lamentarmos a nossa situação. Deus não condena você porque você lamenta. Ah, Senhor, eu gostaria de ter mais saúde, mas não consigo. Deus não está condenando você. Ele limitou você, faça as coisas dentro dos seus limites. Mas faça direito, faça o melhor que pode. Faça com paixão, faça com amor, com dedicação. Temos que aprender que não estamos livres de crises de fé, e nem de ansiedade, nem do medo. Em alguns períodos, essas coisas roubarão o nosso sono. Ah, o cristão sempre dorme. Não é verdade. Muitas vezes o cristão fica muito acordado também. Não dorme. E essas coisas, a ansiedade, o medo, fará com que as nossas noites se tornem longas. Aprendemos que, ainda que o momento se nos apresente terrível, e que Deus pareça ausente, nós precisamos encher nossas mentes com a sua glória. Esse é o teste. Você me ama? Você consegue perceber a minha presença neste momento caótico? Você consegue perceber a minha presença neste instante? Eu nunca pensei que eu fosse pregar o Evangelho via câmera. Mas eu vejo a presença de Deus nisto. Eu vejo o plano de Deus nisto. Nós temos que aprender que devemos nos lembrar da sua fidelidade para com o seu povo, no passado, no presente, e que a sua graça, neste momento, aquilo que Ele está fazendo neste momento, abençoará o nosso futuro. O modo como Deus está trabalhando na sua vida agora, vai trazer bênçãos a você. Não importa se seja uma disciplina, não importa se Deus está deixando você entrar no mesmo barco dos perversos, você que não deve nada, você diz, eu estou sofrendo injustamente. Não existe injustiça no reino de Deus, existe serviço. Faça o que deve ser feito, em qualquer situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus foi injustiçado, mas Ele fez a vontade de Deus, Ele amou o Senhor. E por último, aprendamos que Deus
pode nos punir. E por meio da dor da punição, fazer com que sejamos mais sensíveis e que os nossos olhos se abram tanto para a nossa realidade como para a realidade da sua presença. E saibamos que Ele nunca abandona aqueles a quem escolheu. Eu espero que você tenha entendido que nas noites de angústia e de insônia, você pode amar a Deus ou odiá-lo. Você pode decidir segui-lo ou se afastar dele. Eu espero que você decida a amá-lo, a segui-lo, a andar com ele. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para trazer a você edificação. Me esforcei para isso, me dediquei para isso, e espero que Deus tenha enchido o teu coração com esta palavra. Convido você a orar comigo agora, a fim de agradecermos a Deus por esta oportunidade. Senhor Pai, querido e eterno, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar a andarmos contigo em todo o tempo. Que o nosso coração tenha o desejo de se aproximar do Senhor, de viver para Ti, de expressar a Tua grandeza e a Tua glória. Pai, muitas vezes não entendemos certas situações e muitos não estão entendendo este momento. Eles querem ficar livres para voltar a beber, para voltar a ir aos antros imorais, pornográficos. Eles querem voltar a se juntar para praticar imoralidades, para festejar bobagens. Muitos não se preocupam com a própria família, eles querem que tudo se abra logo para que possam então não ficar tanto tempo com filhos, com esposa, com esposo. Querem fugir de tudo. Pai bendito, ensina-nos a enxergar o Senhor e a Tua verdade. Ensina-nos a reconhecermos a Tua grandeza e o Teu poder em toda e qualquer situação. Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça estas vidas, Pai, e que eles possam enxergar a Ti, ver a Tua glória neste caos. E então, esperar no Senhor com uma consciência viva em Cristo, com uma fé verdadeira, e que nós possamos fazer a Tua vontade neste momento, em que muitos estão tentando fugir até de si mesmos, amedrontados do seu próprio corpo, com o seu próprio corpo. Que nós possamos ter coragem para Te amar, para orar a Ti e servir ao Senhor de todo o coração. Obrigado por esta meditação, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o proteja e que você busque a Deus. Lembre-se, noites de angústia e de insônia. Ou você vai a Deus, ou você se distancia dele. Espero que você ame o Senhor e que o siga. Até terça, se Deus quiser. Com a graça de Deus, eu peço que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.
tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, bombeando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero proclamar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, vou te adorar em espírito e em verdade. Ó Senhor, apenas no ato, como santo lugar, eu quero te valorizar, entre os querubins. Leva o Senhor, leva-me à sala do trono, o trono divino caminho. O sangue de Jesus perfeito a ser leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor.